Pessoal de casa, está no Classroom de vocês, está o material de apoio de hoje, tá? A do meio é aqui. Olá, tudo bem? Vamos lá então, povo. Sexta-feira, 22 de outubro. Mais 3 semanas, nós finalizamos os nossos conteúdos. Prova! E vejo vocês em Jurerê daí só. Que Camboriú tá meio com tubarão, né? Então já tem tubarão lá, então já não dá muito. É com a questão do alargamento, começou a incidência de aparecimento de tubarões lá. É, piorou, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se terminamos o conteúdo. Semana que vem fazemos um trabalhinho e assim vamos. Hã? Aham. Mas é que é muita coisa. Mas hoje termina. Espera. Vocês estão ligados no desafio integrador, né? Dia 17. Dia 12? Não, então nós temos menos aulas, então. Dia 12 é uma sexta-feira, não é? Se for dia 12, é sexta-feira. É sexta-feira, dia 12. Mas o desafio integrador é sexta também? Será? Não está aqui não. Bom, mas em suma, nós temos a nota do desafio integrador, que até tem que ver com a chefe, qual que é o peso dessa... Não sei se ela já falou para vocês. 2 ou 3, eu vou verificar isso. Porque nós temos que fazer uma atividade ainda, então tem que ser a diferença dessa para dar 4 pontos de atividades avaliativas, trabalhinho, e 6 pontos à prova. Mas acredito que quase todos vocês estão bem aí, não vai ter essa preocupação. E hoje eu pretendo terminar o nosso conteúdo de macroeconomia, se perceberam, né? Fui cobrado aqui agora, né? Que é muita coisa. Não, mas é bastante coisa mesmo, porque a macroeconomia envolve muitas coisas. E vocês perceberam, até que a gente estava conversando, o que aconteceu hoje? Não, bom, essa eu não sabia. Vai? Nossa. O que aconteceu com o dólar? 5,75. Por quê? Foi onde saiu 4, né, do alto escalão.
Então, vejam, é aquilo que nós falamos, né, sempre falamos. Um ato, uma coisa que sai em desacordo, o mercado financeiro vira tudo de cabeça para baixo, as bolsas desceram e a inflação subiu. Daí saiu que o Guedes saiu noticiado, né, que o Guedes ia sair, mas ontem saiu 4 integrantes do Ministério. Então, veja, tudo isso que nós falamos até agora, como impacta no nosso dia a dia. E hoje eu venho trabalhar com vocês para finalizar políticas monetárias e políticas cambiais. Na aula passada, nós falamos sobre políticas fiscais. Políticas fiscais, onde o governo ele atua de forma onde ele tem as receitas através de impostos. Política fiscal. Nas receitas da política fiscal. Impostos, venda de ativos, concessões, dividendos e crédito, que são mercados de títulos públicos. Por outro lado, nós temos as despesas correntes. Isso. Então, sempre, né, tem essas situações, essas planilhas para a gente zerar, muitas vezes, ou equilibrar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre política monetária e política cambial. Minha filha tem 9 anos e ela um dia me falou assim: pai, não era melhor para o Brasil imprimir mais dinheiro? Todas as crianças têm, todos nós nos perguntamos muitas vezes o porquê que não imprime dinheiro. Resolveria os problemas? Não. Porque o problema, ele não é o dinheiro em si físico. O grande problema é o acesso a esse dinheiro. Não adianta quem mora no Turvo, ninguém mora no Turvo, sou sempre exemplo, fica bravo, colocar 100 milhões de reais lá no Banco do Turvo se 70% da população está no Serasa, ou está endividada. E diante disso, as políticas monetárias, elas irão trabalhar o controle de liquidez da economia, controle de dinheiro. Não especificamente moeda, mas assim, acesso. A gente já falou em algumas aulas, dê crédito para nós, para vocês verem, né? Dê crédito no bar. Deus do livre. Ninguém estava aqui uma hora dessa. Você não precisa estar no bar, mas dê o crédito. Nós somos assim, nós como consumidores. Não, vocês não, né? Eu conheço outras pessoas que são assim, né? Mas então, a política monetária, ela tem os objetivos de controle dessa liquidez, ou seja, de dinheiro rodando mesmo, porque nós já falamos, muito dinheiro rodando é problema. Pouco dinheiro rodando é problema. Nunca vamos contentar os gregos ou troianos. Sempre tem que ter manobras para, pelo menos, minimizar. Porque lembram lá no primeiro bimestre, nós falamos sobre oferta e demanda. Os ofertantes têm um objetivo, que é preço lá em cima, ganhar dinheiro. Nós, como consumidores, preço lá embaixo e gastar o dinheiro. Então, para que isso aconteça, nós temos o preço de equilíbrio de mercado. Diante disso, dentro da macroeconomia, nós temos a política monetária, que é esse controle do dinheiro na economia. Outra coisa é o controle da inflação. Porque, bem, vocês lembram que a meta a curto prazo da macroeconomia é? E o que mais? Geração de emprego. Então, isso sempre vai... A inflação sempre vai estar nos próximos governantes, próximo prefeito, próximo vereador, próximo governador, próximo presidente, algum plano para controle da inflação sempre vai ter e emprego. Quando eu falo em política monetária, então é controle de liquidez, que é o dinheiro, ou acesso, melhor, acesso ao dinheiro para que nós possamos ter, e também
o controle da inflação. Né, dos responsáveis por esse controle seria o Banco Central. Que dentro do Banco Central nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é um departamento. Que é tipo, tem o Banco Central, tem um setor lá que é o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, aonde, né, se reúnem para quê? O objetivo: promover o crescimento econômico sustentável do nosso país. Lembram lá que eu falei? Crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico, muitas vezes. O crescer por crescer, todos nós podemos ter. Eu preciso de mais dinheiro. Vamos lá e vamos no banco e eu vou ter acesso a isso, eu vou ter dinheiro. Mas o que eu vou fazer com ele é essa sustentabilidade. Então, dentro disso, promover o crescimento econômico do país e definir as metas de inflação. Isso aqui no início do ano, o Banco Central, ele estimou que ia terminar a inflação no Brasil em média de 5,25. No mês passado, vocês estão acompanhando, né, o que está acontecendo, movimento não só político, né, mas todo, questão da pandemia, agora está retomando a economia, né, está retomando a produtividade, então, mas ainda o Banco Central, no mês passado, ele estimou em 8,5% o teto da inflação. Diante disso, nós temos como que o Bacen, né, como que o Banco Central, ele controla essa liquidez. Né? Ele controla a partir de algumas políticas monetárias. Taxa Selic, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é a taxa básica de juros. Todos nós pagamos consórcio, pagamos financiamento, construímos, né, compramos, investimos em alguma coisa em cima, embasado dentro da taxa Selic. Você como investidor ou você como consumidor, nós utilizamos a taxa Selic. Outra variável, o tal de open market. O que é isso? Mercado aberto. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Nós estamos dentro de uma economia, a gente já falou um pouco sobre isso, livre mercado, mas o governo, umas horas, precisa frear. Frear o mercado, desde consumo, desde produção. Por quê? Lei de oferta e demanda. Lembram lá? Muitos produtos, o preço tende a descer. Poucos produtos, o preço tende a subir. Consumidores e produtores têm objetivos diferentes. Depósito compulsório e redesconto. O que é isso? O Banco Central é o banco dos bancos. O Banco Itaú também, um dia na vida, teve problemas. Agora não. Bradesco, um dia na vida, teve problemas. Ou seja, muitos desses bancos, eles se submetem ao Banco Central, até mesmo empréstimos bancários. O Banco Itaú, o Bradesco, nesse momento, não. Mas nós sabemos que temos outros tipos de instituições. Pan-Americano, BCN, BGN, BGE, BV, que é o banco. Então, sempre não, né? Na grande maioria das vezes, também eles necessitam. Cooperativa Sicredi, Cressol, quando não tem o dinheiro, Banco Central, seguinte, precisa de grana aí, filho. O povo guarapuavano está precisando gastar dinheiro. Né? Então, manda. E política de redesconto. Eu vou trabalhar um pouco agora, explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Mas, em suma, política monetária, controle da inflação e controlar o nosso consumo, para mais ou para menos. Libera dinheiro, segura dinheiro, aumenta a taxa de juros, diminui a taxa de juros, para quê? Tudo depende do nosso consumo. Porque nós já falamos por isso. Muito consumo gera inflação. Pouco consumo gera inflação. Nunca está bom para estar, na verdade. Né? Sempre tem que estar. Né?
no equilíbrio, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Quando eu falo em taxa Selic, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, eu já falei, é a taxa básica de juros, ou seja, todos os investimentos do Brasil, de fora do Brasil, por exemplo, o americano, o gringo vem aqui, eu vou investir no Brasil, deixa eu ver a taxa básica. Se for maior que nos Estados Unidos, opa, porque taxa de juro alta é bom para quem manda dinheiro, porque dinheiro gera dinheiro. Taxa de juro alta faz com que ele receba mais dinheiro. Agora, se a taxa de juros básicas no Brasil é menor que nos Estados Unidos, menor que na Itália, mandar lá meu dinheiro, meu rico dinheirinho lá. Então, a taxa básica serve de parâmetro para que investidores entrem dinheiro no país, ou mesmo nós como consumidores. Taxa de juros muito baixa para o nosso carro, né? O nosso primeiro carro, muitas vezes, muito alto, pô, eu vou esperar um pouquinho mais. Vou andar com a minha magrela um pouquinho mais. Deixe lá, deixe esse meu sonho de consumo. Eu vou construir uma casa. Pô, mas a taxa básica de juros está um pouquinho alta. Esperar um pouquinho, vou morando aqui na minha aguinha ainda, com amor, né, família e tudo mais. Depois eu faço, né, o construo cardo ou penso em uma reforma. Então, essa taxa Selic é uma taxa básica para que todos os nossos investimentos, o nosso consumo, ela vai se basear. Por exemplo, se você faz um financiamento de um carro e percebe-se que essa taxa de juros que você fez o financiamento é mais alta que a Selic, infelizmente você vai pagar muito a mais do que o carro vale. Só que tem uma coisa, nós sabemos que compramos um carro, fazemos uma casa, nós fazemos um contrato em fevereiro, em setembro você não sabe o que vai acontecer. Muitos de nós compramos um carro que estava o gasolina R$3,50. Você não ia imaginar que ia estar 7. Então são coisas, lembrando, economia, mercado, ele é sazonal. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Você tem noções, você tem a previsibilidade, mas você não sabe realmente o que vai acontecer. Diante disso, para a taxa Selic, nós temos o tal de Copom. O que é esse? Cara, Comitê de Políticas Monetárias. Se reúne ali, seguinte, o Brasil, como que está o consumo do Brasil? Está baixo. Pô, está sem dinheiro. Ou, melhor, ele tem dinheiro. Nós sabemos ainda que roda o dinheiro. Mas quem tem, que são vocês vão trocar de carro, você pensa, não, vamos esperar um pouco. Ou seja, você segura o teu dinheiro. Porque em um cenário de instabilidade, veja ontem, o que aconteceu? 4 pessoas, por exemplo, da secretaria do ministério saiu. Os caras que iam investir no Brasil pensam, opa, vou esperar. Porque como que eu vou colocar o meu dinheiro? É a mesma coisa numa empresa. Tem algumas empresas que se compram pegando fogo, mas tem umas que não, né? Tem umas que você... Mesma coisa que nós fomos investir, não vamos comprar um sapato. Daí vem a vendedora, mas está meio aqui, é 1 centímetro a menos do que o outro, a diferença. Você, putz, será que come ou será que não come? Ninguém vai ver. Mas tem coisas que é visível. Então, quando a gente fala em economia, é muito a expectativa. A expectativa. Há uns anos atrás, o Brasil sempre teve crise, sempre nós estamos em crise, né? Mas, se nós formos fazer uma pesquisa aqui entre vocês, os nossos pais tinham mais dificuldade em ter o carro que nós hoje, de ter uma TV do que nós hoje. Porque hoje nós temos acesso. Eles não tinham. E sempre estavam em crise. Então, quando gera essa expectativa e não se cumpre, aí que o mercado começa. O problema do Brasil, por exemplo, há 3 anos atrás, lembrando que a gente fala muito antes da pandemia, não é problema de dinheiro, não é problema de crédito, era de credibilidade. Você pode ter dinheiro, mas às vezes tem gente que tem dinheiro e não paga a conta. Não sei se vocês conhecem alguém, parece que... né? Então, a credibilidade, daí vai te pedir piada de novo. Daí você vai pensar, opa,
Será que eu vou girar, vou emprestar ou não vou emprestar? Então, tudo isso gera-se credibilidade, gera-se expectativa. Em economia, é expectativa. Daí vem esse cara e pensa, cara, os brasileiros estão consumindo pouco. Por quê? Porque as coisas estão caras. O que eu vou fazer com a taxa de juros Selic? Baixa. Para que daí o quê? Com a taxa de juros baixa, as pessoas elas vão começar a consumir. É aquele carro que você queria, você já começa, opa, agora com a taxa de juros um pouco mais baixa, ou seja, fica melhor o meu investimento nesse carro, eu vou comprar o carro, eu vou comprar a casa, eu vou viajar para o Nordeste, vou sair fora do Brasil, ou seja, começa a consumir. Então, é o impacto sobre todas as operações financeiras, né? E aqui, tá pequenininho, mas em setembro agora, o Copom ele elevou a taxa básica de juros no Brasil a 6,25. No início do ano estava 2,25. Porque lá no início do ano, o povo não estava consumindo. Porque nós estávamos ainda, antes da vacina, não tinha expectativa, agora a gente tem. Só que agora, esse aumento não é porque o povo também diminuiu o consumo, é que as outras coisas também subiram. Tudo isso eleva. Então, o Copom, através do Banco Central, através do CMN, sempre vai estar analisando essas situações. Eles se reúnem, o Copom se reúne 4 vezes por ano, ordinariamente. Algumas extraordinárias. Então, daqui a 4 meses, eles vão verificar no início de 2022, viu? O que vão fazer? A 6,25 está alto, o povo não está consumindo. O povo precisa ir para jurerê. Vou diminuir a taxa de juros para eles poderem comprar mais coisas. Viajar mais de avião, daí logo vem um avião aqui de Guarapuava direto para Navegantes, daí vamos direto para Camboriú, porque a estrada também é complicada, né? Ficamos horas e horas, e assim gira a economia. Beleza? Open Market. Open Market, o que é isso? É o mercado aberto, onde há compra e venda de títulos públicos realizado pelo Bacen, pelo Banco Central, junto aos seus dealers. O que são dealers? São instituições financeiras credenciadas a movimentar dinheiro. Que pode ser bancos comerciais, que pode ser instituições financeiras, isso é tudo, né? Que envolve dinheiro. Ou seja, o que é isso? O que vocês percebem, né? Você não compra. Guarapuava tem títulos públicos para serem vendidos. Você não vai na prefeitura, lá num guichezinho, e compra de lá. É através dessas instituições, dos dealers, que você vai comprar ações do Banco do Brasil, ações no Itaú e assim por diante. Então, é uma negociação entre o Banco Central e esses dealers. O Itaú, o Bradesco, vou usar mais nome de banco, senão vocês vão pensar que eu tenho participação, né? Banco do Brasil, Sicredi, Cressol, ou seja, todas essas instituições. Por que eu falo isso? Porque qual que é o objetivo? Enxugar a liquidez ou aumentar a liquidez. O que é esse enxugar a liquidez? Diminuir o dinheiro em circulação. Aumentar a liquidez. Vou aumentar o dinheiro na circulação. Mas, professor, como que vai ser feito isso no Open Market? Se for para enxugar a liquidez, isso quer dizer o quê? Que menos dinheiro está rodando entre nós. O que acontece? O Banco Central percebe, opa, precisamos diminuir o consumo da população. Eu preciso enxugar essa liquidez, diminuir esse acesso à população a comprar. Tem a taxa Selic, mas não está dando certo. O povo ainda está consumindo. O que eu vou fazer? Chamo o Itaú, o seguinte, Itaú, eu preciso enxugar essa liquidez. Eu estou te vendendo agora títulos públicos. O governo, ele vende para o Itaú.
Daí pense, mas o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com enxugar a liquidez? O Itaú ele tem que tirar dinheiro do bolso para pagar o governo, para comprar. Consequentemente, o Itaú tirando dinheiro do bolso, diminui o empréstimo do Itaú para nós. O que ele vai fazer? Ele enxuga essa circulação. Lógico, estou falando Itaú, mas isso é em todas as instituições. Quando ele enxuga a liquidez, ele chega para o Itaú: o seguinte, eu tenho título público, quer? Opa, quero. Então me paga. Então o Itaú tira o dinheiro do bolso. Isso, consequentemente, diminui o dinheiro em circulação entre nós. Aumenta depois. Mas assim, em primeiro momento, que sempre é curto prazo, ele não tem mais dinheiro do que tinha. Depois ele vai fazer mais dinheiro, logicamente, né? Mas agora, por exemplo, ele tira o dinheiro hoje, amanhã já é aquele dinheiro que você estava emprestando 100 mil. Não sei se vocês já perceberam, né? Quando você vai fazer um financiamento, você empresta 100 mil. Você pede 100 mil, mas de repente chega o teu gerente, viu, o seguinte, foi liberado só 80. Porque é tudo dentro dessa questão, assim, não vamos liberar os 100 mil, porque o cara aí, né? Então, nesse primeiro momento, o poder do Itaú, agora não porque ele tirou dinheiro do bolso, mas logicamente que depois ele vai... Não, títulos, ações do Banco do Brasil, Caixa Econômica, que você sabe que não vão quebrar. Né? Você sabe que títulos públicos hoje é um dos melhores investimentos. E ele vai pagar. Então, quando ele compra, o Itaú compra já pensando daqui a um ano que o governo vai ter que pagar isso. Então, assim, lógico que a gente está falando, quando a gente fala essas operações, a gente no dia a dia, a gente é muito curto prazo, né? Já qualquer, amanhã, se começa a fazer dieta hoje, amanhã você quer, já vai na farmácia que vê se diminuiu alguma coisa. Quando você fala em situações, né, nesse estilo, é em anos e anos, né? Vai ter um retorno de anos e anos nesse sentido. Tá, professor, mas como que eu aumento? Como que o Banco Central faz para aumentar essa liquidez? Ou seja, aumentar o dinheiro em circulação? Isso aí. Só que aqui, nesse caso do Open Market, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Vai chegar para o Itaú o seguinte: eu quero comprar os teus títulos. Porque também Itaú, os bancos privados também têm os seus títulos. Daí você vê, mas será? O Itaú pensa, cara, mas é dinheiro que vai entrar. Ou seja, agora inverteu. O Bacen chega lá, quero comprar os teus títulos. Chega, vendo. O Banco Central vai dar o dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que agora o Itaú tem mais dinheiro para te emprestar. Perfeito? Ou não? Mais ou menos. Vamos lá. Open Market, mercado aberto. Isso aqui nós estamos falando de Banco Central para os dealers que são bancos. Itaú e tudo mais. Nós, é lá no final das pontas. Lembrando que a política monetária é enxugar a liquidez e aumentar a liquidez. Ou seja, então vamos lá. Para que eu tire dinheiro de circulação, ou eu diminua o acesso da população a acesso ao dinheiro. No Open Market, o que eu faço? Eu, Banco Central, falo assim, seguinte, eu tenho títulos e quero vender para você, Itaú. Você quer? O Itaú vai, quero. Então me dá o dinheiro. O Itaú tira o dinheiro do caixa e manda para o Banco Central. Isso, consequentemente, o que acontece? Todos nós aqui que queria dinheiro do Itaú, começa a diminuir essa oferta de dinheiro, porque o Itaú já não tem mais dinheiro suficiente. Logicamente, utópico isso, né? É na teoria. Lembra que é na teoria, tá? A gente sabe que na prática... Então, essa é uma forma. No Open Market. Aquilo que você falou, taxa de juros, legal. Na taxa Selic. Né? Agora, esse aqui do Open Market, daí é Banco Central para o banco. Agora, eu preciso fazer com que as pessoas ganhem dinheiro. Eles ganhem dinheiro, não. Tem o acesso. O que ele vai fazer? O Banco Central chega... Seguinte, Itaú, eu quero comprar os teus títulos agora.
Daí o Itaú, então me dá o dinheiro. O Banco Central tira e dá o dinheiro. Consequentemente, agora o Itaú tem mais dinheiro para a população. Curto, médio prazo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Beleza, Luiz? Legal? Você vai cair na prova. Tá? Então vamos lá. Banco. Mas que, consequentemente, vai para nós. Né? Hã? Isso, porque o banco também precisa de dinheiro muitas vezes, né? Depósito compulsório. O que é isso? Deixa eu colocar tudo aqui que já é mais fácil. Como a gente está falando em políticas monetárias, isso aqui, lembra do open market? O banco precisa de dinheiro. Só que ele também paga taxa. Ele paga taxa para o Banco Central. Como nós precisamos de dinheiro, vamos no Itaú, nós pagamos taxa. O banco, o Itaú, estou falando muito de Itaú, tá? Mas pense em outros bancos, ele também necessita de dinheiro. Muitas vezes. Por que eu digo isso? Porque o banco em si, ele é uma instituição na qual ele cria dinheiro. Como, professor? Vocês têm 10 mil na conta. Mínimo que vocês têm, né? Vocês conseguem sacar na hora? Não. Por que você sabe que aquele extrato não é o teu dinheiro em si? Aquele é o número. Então vamos lá. O banco tem assim. Eu vou lá e deposito R$100 no banco. A Kellen vai lá no banco, eu preciso de R$100 emprestado. O banco empresta o meu dinheiro para a Kellen. Ou seja, o meu 100 já virou 200, isso sem taxa de juro. A Kellen foi pagar a Mariana, devia um boleto. Veja, esse meu 100, 3 operações. A Mariana pagou o Cristiano 4 operações com um dinheiro só, o meu. Então, o banco é uma instituição que ela cria dinheiro. Ela cria. Porque você se todos nós formos sacar no mesmo dia o nosso dinheiro, logicamente que ia dar. Mas isso não acontece. Não é que o banco mesmo, qual que é a prestação de serviço do banco? Como que ele ganha dinheiro? O dinheiro em si? Não. Eu não tô. Tem R$100 lá. Porque assim, esse dinheiro em si, ele é fictício nesse momento, né? Porque só o meu R$100 consigo 4 operações. Por quê? Porque hoje você não precisa estar pegando dinheiro. Hoje você faz transações sem precisar da cédula. Né? Então você consegue movimentar o dinheiro, a economia dessa forma. O banco usa o meu dinheiro para... Eu entendi o que você quiser, tipo, na base da inflação, quanto o dinheiro vale, sabe? Entendi. Não. O ouro sempre vai ter. Né? Não necessariamente. Isso são riquezas nacionais que entram, sabe? Isso é uma outra situação da macroeconomia, de contas nacionais. Mas nesse caso, o ouro não. Porque o ouro no Brasil, ele é mais de estoque, digamos, de reserva nacional. O governo tem a sua reserva, ele vai utilizar de uma forma ou outra que der algum problema. Mas quando eu falo em bancos comerciais, não. É taxa de juros baseada naquela taxa Selic. Por exemplo, o meu R$100, eu depositei. Tem uma taxinha de juros em cima disso que o banco vai me cobrar.
A Kelly emprestou esses R$100, ela vai daqui a pouco ter que pagar 110. Ela pagou você o teu boleto, ela pagou com o dia de atraso, paga juros que vai para o banco. Então, o banco ele comercializa dessa forma. Ele vive de juros, na verdade. Ele trabalha... Ele vai pegar dele aqui. Mas assim, ele não paga o juro para mim de pegar o meu dinheiro e usar. Não. Só se eu fazer uma petição. Isso. Mas se eu na conta, o banco está ganhando nas nossas costas. Nas nossas costas. Então, assim... Ele ganha do meu dinheiro, daquele boleto, e assim... Isso mesmo. Nós temos o extrato. Deixa embaixo do colchão. Por isso os extratos, né? Então, o extrato, na verdade, é tua segurança. É tua segurança. Mas só para voltar aqui para você. Aí tem essas questões também, né? Mas quando eu falo, por exemplo, nesse depósito compulsório, essas operações, a taxa de juros. Mas dentro dessas operações aí que aconteceu, o meu dinheiro foi para a Karen, foi para você, o Banco Itaú também manda para o Banco Central. Porque o Banco Central é o banco dos bancos, o suprassumo. Ele sempre, todas as operações financeiras, bancárias, ele sempre vai ganhar alguma coisa. Sempre. Não. O Banco Central é o que comanda o Banco do Brasil. É o suprassumo da política monetária. O Banco Central é o cara que empresta dinheiro do IFMI, que pega dinheiro de lá de fora para investir aqui, por exemplo. Então, assim, o que eu quero dizer isso? Com essa facilidade do banco, daí o Cristiano quiser pegar o dinheiro, entre aspas, e pagar a conta dele, pode pagar usando o meu dinheiro. Usando uma única cédula, ele pode ter. Então, para frear isso, tem esse depósito compulsório. O que é isso? O Banco Central tem uma taxa. Seguinte, não sei se vocês já fizeram, mas no tempo do cheque pré-datado, se você quisesse antecipar a troca, você pagava para o banco. Não é? Então, se o banco quiser ter mais operações dessa forma, ele vai ter que pagar uma taxa para o Banco Central. Isso. Você está vivo, tá bom, né? Pelo menos. Você pode. Ou você parcela, cartão de crédito. Você vende em 12 vezes, mas você pode antecipar esse pagamento. Esse recebimento, não pagamento. Mas só para... Então, para evitar isso, porque, por exemplo, o meu R$100 foi para 5 operações. Isso quer dizer o quê? A liquidez, ela aumentou. Todos vocês tiveram acesso. O que ele vai fazer? Vai aumentar essa taxa de depósito compulsório. Seguinte, Itaú, Bradesco, senão estão gravando aqui, alguém é do Bradesco aqui, né? Sicredi, né? E tudo mais, né? Senão ficou morto. Outro, quem? Alguém trabalha em banco aí? A Mônica trabalha no Itaú. Mônica, não faz, então tá. Mas quem gosta dos bancos, estejam representados, tá? Mas assim, então para evitar que aconteça, tem esse depósito compulsório. O Banco Central é o seguinte, estou percebendo que você está movimentando muito dinheiro. Agora, se você quiser fazer essas operações, de 17% de compulsório vai para 25%. Aí o que faz? O banco está, o Cristiano precisava de R$100, Cristiano, seguinte, não posso te emprestar R$100. Eu vou ter que te emprestar 70 agora nesse momento. Então para diminuir essa liquidez. Agora, para aumentar também da mesma forma.
percebo que o povo não está muito com dinheiro, não tem acesso, porque não tem dinheiro, não tem liquidez. Viu, Itaú, Bradesco, Sicredi? Seguinte, eu abaixo a taxa de compulsória para você agora, de 20 para 10. Ha! É a mesma coisa da crédito. Agora, aqueles R$100 que o Cristiano pediu do Itaú, o gerente chega, Cristiano, seguinte, cara, vimos para o teu score aqui, você tem um potencial pagador, né? Cara, ótimo, tenho 150 para você. Aí aumenta essa liquidez. Perfeito? Em casa, tranquilo? Sim, professor. Beleza. Comprar. E pagar, lógico, né? E, na verdade, mas é até injusto as coisas de score, né? É até injusto, porque a vista em si, não aumenta o score. É muito injusto. Assim, nossa, o sistema precisava trocar de carro, os 2 anos atrás não tinha score, porque a vista, né? Não, tinha o nome, Ceprocado. Mas eu costumo de à vista. Daí eu não tinha score. O que comecei a fazer? Comprei. Parcela. Mas assim, uns 5 anos para cá. E assim, lógico. Não tinha, antigamente não tinha, era só Não, análise sim, mas agora que é mais movimentação. Isso eu não sei, rapaz. Eu sei que crediário é legal. Crediário, você pagou ali, você tá. Nossa, que rico que você é. Tá. Mas só para finalizar aqui, está 17% a taxa de depósito compulsório nesse momento, tá? Então vamos lá. Redesconto é um empréstimo de última instância realizado pelo Banco Central. É a mesma coisa do depósito compulsório. O depósito compulsório, lembra-se, são operações porque a instituição financeira ela pode aumentar esse uso do dinheiro. Aqui é quando uma instituição financeira precisa de dinheiro e vai emprestar no Banco Central. Tá? Utiliza-se a mesma taxa de redesconto compulsório, né? A mesma 17% que eu mostrei ali, mas assim, se a população não está consumindo, eu vou emprestar mais dinheiro. O Banco Central pensa, eu preciso emprestar mais dinheiro para os bancos. Então eu vou diminuir a taxa. Se a população está consumindo demais, a liquidez está muito grande, eu preciso frear um pouco essa circulação de dinheiro. Os precatórios, eles entram nas instituições financeiras. São assim, aqui eu estou falando de um macro da economia inteira. Daí entra, por exemplo, no sistema do Itaú, dentro do... Isso. Então, daí são assim, nas instituições daí mesmo. Beleza? Entendido até agora? Às vezes é meio complicado, às vezes né? Mas vai sim. Tá? Qualquer dúvida, por favor, vocês entrem em contato. Vamos lá. Tipos de políticas monetárias. Nós temos a restritiva, ou contracionista, que isso quer dizer, política monetária contracionista, eu preciso diminuir o acesso do povo ao dinheiro. Lembrem sempre disso. E política monetária expansionista quer dizer o quê? Preciso que o povo gaste. Então, tem essas duas formas de políticas monetárias. Aqui eu trouxe um quadradinho só. Opa.
Uma sexta-feira, né, Annelise? Uma sexta-feira, olha. Ai, ai, ai. Ah, é? Se tem 5 aqui, lá vai entrar uns 5,89. Não, assim você Tá acabando, tá acabando. Pronto? Então, tem as duas tipos de política. Aquelas, a taxa Selic, o Open Market, o compulsório e o redesconto são formas, né, do Copom, do CMN, trabalhar para diminuir ou aumentar a taxa de liquidez. Então, que na verdade é essa questão. Para você diminuir a liquidez, esse aqui é um nome mais bonito, né, do que enxugar a liquidez. Isso aqui é enxugar a liquidez. É política monetária restritiva. É melhor que enxugar. Assim, nomenclatura mesmo, né? E isso aqui, né? Você soltar mais dinheiro, né? Mais liquidez, política monetária expansionista. Restritivo, te restringe. Né? Expansionista, né? Vocês meu professor? Isso! Resume. Meu Deus, tudo louco, tudo louco. Pessoal em casa aí, fiquem tranquilos. Vamos lá. Não, tá tranquilo. Beleza? Então aqui eu fiz um quadrinho, só para que vocês... Lá vai ter revisão, calma, calma. Só para que vocês entendam, né? Diante de tudo isso que eu falei para vocês. Por exemplo, se o governo precisa restringir, ou seja, diminuir a circulação de dinheiro, o que ele faz? Aumenta a taxa Selic. Vende títulos, aumenta a taxa do compulsório e aumenta a taxa do compulsório do redesconto. Beleza? Se ele precisa expandir, diminui a taxa de juros, o governo compra títulos. Por que compra? Porque ele vai lá no Itaú e dá o dinheiro para o Itaú, e o Itaú vai ter mais dinheiro. Isso. Diminui o compulsório, ou seja, o que antes os meus R$100 era para 5 operações, o banco pode fazer quando eles quiserem. E daí vai circular os meus R$100 para todo mundo. E diminui o redesconto, que é, se o banco precisar de dinheiro do Banco Central, tem uma taxa de juros para ele mais baixinha. Talvez fique mais fácil de entender a questão do expansionista ali, a questão de quando diz, o governo... Isso. Por exemplo, ele vai comprar caminhão, ele vai lá e compra ou faz alguma das ações para que o banco tenha mais dinheiro Para emprestar o dinheiro. Isso mesmo. E daí... Hã? O Banco Central é do governo. Beleza? Vamos lá para terminar, então. Política cambial. O que quer dizer? Minha Nossa Senhora. Mas tudo vai melhorar. Então, o que é essa política cambial? É um conjunto de ações exercida pelo Banco Central. Lembre sempre, nessa questão de política monetária, política cambial, o Banco Central tem uma participação tremenda nisso, que equilibra o funcionamento da economia através das alterações de taxas de câmbio e operações cambiais. Porque, lembrando, taxa de dólar alto,
é prejudicial. Sim, né? Dólar baixo, dólar baixo também é prejudicial. Então sempre vai estar. E por que isso, né? Posso passar? Vou voltar igual ao ensino fundamental. Eu vou ditado, né? Parágrafo é o. Ai, ai. Tem juros que você paga a operação de câmbio para o Banco Central? É o cara. É o agiota. Quando envolve, tudo que envolve a questão financeira, envolve crédito, tudo passa pelo Banco Central. Perfeito? Então vamos lá. Só para finalizar. Logicamente que o preço do dólar, todos os dias nós vemos, né? Vocês são pessoas que todos os dias estão antenadas, mercado de ações, ganham muito dinheiro, querem ver como que está o preço das passagens de Cancún, e assim por diante. Se sabe que sempre o preço do dólar é em relação ao real, mas dentro dessa política cambial, logicamente a gente fala só em real, em dólar, porque é uma moeda que é pautada soja, na Bolsa de Chicago, que é pautada as commodities, seja. Mas aqui tem o euro, tem libras, tem lá do Round Six, lá os 40 milhões de yuan. Eu não fiz a conversão ainda, você fez, não? Não fez? Quanto? 245 milhões. Então, sempre é pautado no real. Lá em 1994, muitos de vocês não eram nascidos, o preço do dólar com relação ao real era 96 centavos, quando iniciou o plano real. Então, era 1 por 1, na verdade. Só que, por exemplo, por que é ruim isso? Porque o povo ia para fora do país, investia fora do país, comprava fora do país e não compra aqui dentro. É lei de oferta e demanda. O dólar é um produto como outro qualquer. Se muitas pessoas vão comprar dólar, o preço tende a baixar. Se poucas pessoas compram, veja ontem, voltando ao que aconteceu hoje, desse aumento. 4 pessoas saíram do ministério. O cara que tinha dinheiro aqui, dólar, ou que ia investir, tirou o dinheiro daqui. Ou seja, hoje, número mesmo de dólar no Brasil diminuiu. O que é lei de oferta e demanda? Pouco produto, o preço vai lá em cima. Beleza? O papel do Bacen é controlar esse preço do dólar todos os dias. Todas as questões. Então, aqui, se o dólar sobe muito, produtos mais caros, por exemplo, você vai importar alguma coisa, mais caro, para vender, logicamente, que ele é bem rentável. Se o dólar desce muito, menos entradas de capitais, prejudica a indústria interna, ou seja, as pessoas vão começar a consumir fora, ou a produção de fora. Acho que já falei, por exemplo, a Nike da vida. A Nike da vida não tem só uma fábrica, ela tem unidades fabris no mundo inteiro. Mas ela tem unidades, principalmente em mão de obra barata, nos países. Ou seja, ela tem unidades aonde a indústria ela é fraca. Então vem uma multinacional, pega a nossa mão de obra barata, não desenvolve aqui. A multinacional, o dinheiro não fica aqui, ele vai para fora. Por isso que pensem sempre o dólar como um produto. Muitas pessoas compram ou demandam, o preço tende a descer. Poucas pessoas demandam, o preço tende a subir. E por que demanda pouco? Depende
muita dessa instabilidade que há todos os dias. Há 5 anos atrás, lembro da Friboi, caso da Friboi, carne, fraco, tudo bem. O cara sabia, o Joesley, que ia dar um rombo, diminuir o preço do dólar no outro dia. Ou aumentar, agora eu não lembro, aumentar. Eu lembro que era uma quarta-feira, o dólar estava 3,48. Ele foi e fez a delação premiada à noite. No outro dia, o dólar estava 3,89. Só dessa delação. Tanto que o Joesley, ele respondeu também por, eu não lembro o nome do crime, mas isso ele sabia que ia acontecer e ele comprou dólares. Ele comprou a 3,48 na quarta-feira. Milhões, a gente pensando em milhões, né? Não, foi dólar mesmo. A peculato é questão de gestão pública. Agora, peculato, quem é expert nisso agora? Eu sei que é alguma questão assim de, por exemplo, você é um prefeito e tem um funcionário que acho que é a tua mulher, acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso, se não me engano. Mas então, só para encurtar a história, então o Joesley Batista, ele ganhou milhões só nessa transação. E é ilegal, porque ele sabia que ia acontecer isso. Então veja, mas aí você pensa, professor, mas foi 30 centavos. Você imagina em milhões de toneladas de soja isso. Imagina o estagiário. Na quarta-feira de tarde, o chefe dele viu o seguinte: compre lá um container de produtos chineses para nós hoje. 5:30 da tarde. Amanhã eu compro. Dólar 3,48 no dia 3,89. Imagine o impacto que isso deu, né? Tá? Então, dólar, política cambial é isso. Isso aqui eu fiz ontem, tá? Confesso a vocês que hoje não atualizei. Mas ontem estava 5,66 o nosso dólar. Hoje, na verdade, agora, no final da tarde, estava 5,68, porque ele também é flutuante. Tem casos de taxas de câmbio fixo. Mas daí, isso um tempo na China, que foi isso, só chegava a 5,50, por exemplo, o dólar. Você cravar aqui 5,50, não há transações comerciais, porque daí não é interessante. Quando um preço... Lembra da inflação. Ou, o teu custo de produção subiu, você mantém o mesmo preço de venda. Não é viável isso. Então, como nós temos uma taxa de câmbio, uma política cambial flexível, todos os momentos, se você for ver agora, veja para mim quanto está o dólar agora, fazendo favor. Mais instabilidade? Preço do quê? Dólar. Sim. 5,65. Quase acertei. Ó, viu? Onde estava isso? Hoje foi 5,65. Foi 10 centavos além disso. Então veja como a instabilidade ele é muito grande. Beleza, povo? Annelise, beleza? Sério? Depende muito do cenário. É que não tem como prever. Pessoal em casa, tudo certo? Só já te respondo. Tudo certo, pessoal em casa? Sim, tudo certo. Nenhuma dúvida? Só na prova, falem assim, só na prova. Só aguardem, eu vou fazer uma chamada, tá? Cara, cansa esse troço.
chamada aqui só. Hã? Sim, pode chamar Uber já. Uber marido, Uber namorado, Uber... É, Cristiano, né? Tá, só vou fazer chamada aqui. Se eu lembrar... Ágata. Presente. Ok. Alexander. Presente, professor. Beleza. André Luiz. Andressa. De Fátima. Não. Andressa Elisa. Não. Annelise. Bianca Martins. Camille. Presente, professor. Ok. Caroline. Presente. Quem que tá aí? A Andressa, a primeira. A Caroline também. Calma lá, pera lá. Andressa, Elza? Elisa? Não, a primeira, a outra, professor. Essa aqui, de Fátima. Isso Tá, mesmo. beleza. Tá, a Caroline tá aqui, beleza. Célio. Não. Cristiano. Daniel. Érica de Fátima. Franciele. Tava aí, não tá mais, né? Gabriele Fracaro. Gabriele Alves. Giovana. Presente. Idazina. Isabelle. Presente. Ok. Isabelle. Jaqueline. Presente. Ok. José Edenilson. Kellen. Kelvin. Leandra. Luan. Lucas. Eduardo. Mariana Feitosa. Presente. Ok. Mariana. Nayane. Ué? Nicole. Paola. Presente, professor. Ok. Pedro. Romailson. Romailson não está vindo mais? Romailson está com problemas. E não sabemos quais. Taine. Presente. Ok. Tainá. Tchau. Tainá. Tamara. Valéria. Aê. A Valéria tá aqui, professor. Ela levantou a Beleza. mão. Vitória. Pessoal, obrigado. Amanhã não, segunda-feira estará a gravação. E qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Tchau. Bom final de semana. Bom final de semana, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professor.